O Gilmar Mendes se pronunciou recentemente falando que o conceito de democracia não é relativo, como disse o presidente Lula, né, em favor do Nicolás Maduro, numa entrevista recente. Antes, eu vou fazer um recap aqui do Foro de São Paulo para a gente juntar tudo e para vocês verem as piores falas de Lula nesta quinta-feira na reunião do Foro de São Paulo. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Eu gosto que tem o memezinho no final do gatinho. Alguém relativiza isso. O gatinho no final é maravilhoso. Agora, eis a questão, Fernando Holliday. Um relativista falando sobre relativizar a democracia. Alguém que está no Supremo Tribunal Federal, que cotidianamente invade a competência do Executivo e do Legislativo e usa o Twitter como um canal de comunicação que fere totalmente a liturgia do cargo, está falando em relativização da democracia. Como é que a gente lê isso daqui, Fernando Holliday? Olha, primeiro, eu acho que vou começar pelas falas do Lula. Porque é muito, mas é muito impressionante, pena que tenha demorado tanto tempo, que em pouquíssimos anos falar de Foro de São Paulo tenha saído de uma coisa de malucos olavistas para a realidade. Quer dizer, alguns anos atrás, quando a direita tentava falar sobre o Foro de São Paulo, quando o Olavo tentava falar sobre o Foro de São Paulo, a imprensa, todo o Estado, falava, imagina, isso aí não é nada, se reúne uma vez ou outra, mas não tem nada de concreto, não tem nada de antidemocrático, etc. E aí a gente acabou de ver, né, nesse tiroteio do Lula aí, com frases absolutamente assustadoras, ele dizendo não só que tem orgulho de ser chamado de socialista, de comunista, não só dizendo que as ditaduras espalhadas pela América Latina foram um sinal de sucesso da esquerda, como ele dizendo que a inspiração para criar o Foro de São Paulo foi justamente o receio de que eles jamais conseguiriam chegar ao poder pelas vias democráticas. Ou seja, é uma organização que na sua essência é antidemocrática. E não poderia ser outra a essência, porque é uma organização socialista e comunista que tem nas suas entranhas a necessidade de uma ditadura, entre aspas, do proletariado para poder ser bem sucedida. E Olavo disse isso durante muito tempo, foi taxado de maluco e hoje a gente está vendo aí que ele, mais uma vez, tinha razão. Pena que demorou tanto tempo para a gente ver isso e pena que, mesmo assim, mesmo diante dos olhos de todos, ainda muitos tentem passar pano. Agora, sobre o Twitter, sobre o tweet do Gilmar, eu acho que acontece o seguinte. O Gilmar, ele nunca foi um petista. Nunca foi. Ele pode ter sido um sujeito de centro-esquerda, mas no sentido tucano da coisa. Mas petista nunca foi. Nunca foi. Ele, quando a Lava Jato começou lá atrás, inclusive ele foi um dos ministros do STF que mais criticou o PT, inclusive ele propagou o termo da cleptocracia que o PT tinha criado no país, etc. Aí quando a Lava Jato começou a chegar no PSDB, aí ele foi mudando os posicionamentos dele. Então, me parece que a partir do momento que você tem a confirmação da inelegibilidade de Bolsonaro, Gilmar Mendes, mas não somente ele, todo esse establishment, que é de esquerda, mas é de uma esquerda tucana,
vai começar a se sentir mais à vontade para criticar esses absurdos do Lula. E veja, por que eu digo isso? Porque a fala do Lula tinha sido dias atrás. Quer dizer, o momento do Gilmar falar, se ele realmente quisesse se contrapor ao Lula, teria sido no dia seguinte a fala do Lula. Mas não, teve a fala do Lula, aí depois teve a finalização do julgamento do Bolsonaro, aí vem a confirmação da inelegibilidade, aí passou o sábado, no domingo ele se pronuncia. E da mesma forma, a gente começou a ver mais críticas, por exemplo, na Globo News, com comentaristas falando, isso é um absurdo, estelionato eleitoral, não sei o que, etc e tal. A própria Folha começou a ter uns editoriais um pouco mais críticos, hoje está metendo pau lá na reforma tributária do governo. Então me parece que estas forças agora vão começar a ficar mais confortáveis em criticar o governo Lula, até porque, muito provavelmente, a maioria deles preferia um Alckmin no poder. Qualquer coisa que vem do Gilmar Mendes não dá pra você ler como se fosse isento, como se fosse uma visão analítica. Você tem que ter os dois pés atrás.